somos imortais. Deus mata assim como nós, indiscriminadamente. Ele toma o mais rico e o mais pobre, assim como nós. Pois nenhuma criatura sobre os céus é como nós. Porque não tem ninguém mais importante que Deus e eu. Hoje estou todo produzido para falar sobre um livro que eu amo muito, que é o Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Eu achava, gente, que eu já tinha feito uma resenha desse livro, mas eu percebi que eu nunca fiz resenha dele aqui no canal. Fiz uma releitura recentemente desse livro. Eu li esse livro há muitos anos atrás, não lembro quando foi. Eu lembro que eu tinha gostado muito e eu li ele muito rápido. E aí minha amiga, então, Samara Pimenta, do canal Hoje em Dia, ela fez, então, está fazendo um clube do livro agora no mês de setembro, né, de 2022. E o livro escolhido lá do clube do livro dela foi o Entrevista com o Vampiro. Então eu aproveitei para ler junto, então, e acabei lendo bem rápido o livro, porque eu estou de férias. Minhas férias estão até acabando por falar nisso, que tristeza. E aí, então, consegui ler ele bem rápido. Eu li o livro em uma semana. Foi bem rápido pela narrativa um pouco arrastada, já vou explicar. Mas eu li ele, gente, aqui por essa edição da Roku, que eu comprei a trilogia que a Roku está lançando, né, dos livros da Anne Rice. Então esse aqui é o primeiro, o segundo é este daqui, que eu não aguentei, já comecei a leitura dele, que é o Vampiro Lestat, e o terceiro, A Rainha dos Condenados, né, gente? A gente sabe que essa trilogia, ela não para só em 3 livros. As crônicas vampirescas da Anne Rice se estendem aí por muitos outros livros, e vamos torcer para que a Roku traga todos eles, né, o relançamento de todos eles. Gente, eu lembro que da primeira vez que eu li o livro, eu tinha achado a narrativa um pouco arrastada, meio melancólica, e é isso mesmo, tá, gente? Só que eu gosto muito desse estilo de narrativa, e eu gosto muito também dos personagens da história. Então não foi pra mim um peso, assim, não foi pra mim uma coisa que me incomodou, tá? Mas eu sei que isso pode incomodar muitas pessoas. A história, né, todo mundo já sabe, mas só pra situar vocês um pouquinho, pra quem não conhece, fala sobre esse vampiro, que é o vampiro Louis, né, que ele é um vampiro secular já. Ele tá, então, aqui no século XX já, sendo entrevistado por um jornalista até bem novo, contando toda a história de vida dele. E a história de vida dele se passa lá em Nova Orleans, né, no século XIX. Quando ele foi transformado, ele tinha 24 anos. E aí a gente vai conhecer os outros personagens, que acho que já todo mundo já deve conhecer mais ou menos, que é o Vampiro Lestat, a Cláudia e etc. Muito legal, porque ele é um livro que ele pode ser analisado por várias perspectivas, né? E eu acho que todo livro é um pouco assim também, né? De um ponto de vista mais filosófico, né? Esses personagens, como eu sempre falo aqui em todos os vídeos, representam um só, que falam sobre a humanidade, né? Claro, aqui num tom bem fantasioso. E a gente tem aqui múltiplas personalidades. O Louis é um personagem muito complexo, porque ele representa aquela dualidade que a gente tem como seres humanos, né? Ele é um ser cheio de dúvidas, ele é carregado de incertezas, ele tem medo de perder a humanidade, ou seja, ele tem medo de perder a bondade que existe nele, né? E eu encaro muito isso com aquelas neura que a gente tem de vez em quando de... Será que eu não tô sendo um cuzão? Será que eu não tô sendo filha da puta em algum nível, sabe, da minha vida? A batalha que a gente tem em sempre tentar ser alguém melhor, né? E também aquele outro lado de por que a gente não larga a mão de tudo e simplesmente age de acordo com a nossa natureza, né? Então o Louis, ele tem ele carrega muito dessa dualidade. O Vampiro Lestat, por outro lado, ele já é um vampiro que ele aceita melhor a sua própria natureza, né? Até porque ele é um vampiro bem mais antigo, então ele já aceita mais que ele precisa matar. Ele não tem remorso para matar as vítimas dele. Muito pelo contrário, ele até às vezes provoca terror antes de matar, né? Até o Louis não gosta muito daquilo, mas o Lestat se diverte torturando as vítimas antes de matá-las. Então ele já é um vampiro muito mais maligno. Só que o maligno que eu falo é um vampiro que segue com a natureza dele. Então aí que tá, né, gente? Aí vai se criando aí a mitologia do vampiro da Anne Rice, no caso, que por sinal eu me arrisco em falar que é um dos livros mais bem feitos sobre vampiros que eu já li na minha vida, incluindo o Drácula, tá? Pra mim o Entrevista com o Vampiro é muito mais legal que o Drácula. O Drácula me entediou muito mais. Eu sei que é um clássico, é maravilhoso, sim. O livro é maravilhoso, né, do Drácula. Mas eu acho que aqui tem toda uma mitologia criada, tem personagens muito complexos. Gente, é maravilhoso. Mas então, né, voltando. E aí a gente tem aqui a Cláudia, que é uma outra personagem principal, muito importante da história, que é uma vampira que foi transformada ainda criança. Então ela era uma menininha, né, gente, uma mocinha.
E aí ela morre e é transformada pelo Lestat, né, por motivos, eu diria que por motivos egoístas, né? E ela é condenada então a passar a eternidade presa no corpo de uma criança. E isso a gente vai percebendo que deve ser um tormento para Cláudia, porque quando ela vai crescendo, ela vai vendo que ela não vai desenvolver como mulher, né? E a mente dela já é uma mente de mulher, porque os anos vão se passando e o corpo dela não envelhece. Então deve ser muito atormentador viver assim, o que já me levou, né, gente, para questões assim que me pegam muito pro pessoal, que é agora os cachorros vão começar a latir, que é a vida de pessoas trans, né? Como eu falei, né, gente? O livro ele pode ser levado por vários pontos de vista, então eu acho que uma pessoa trans lendo um livro desse vai se identificar muito com a Cláudia, porque a Cláudia ela tá num corpo que não é dela, digamos assim. Então eu acho que tem muito esse gancho, sabe? Bem legal. A Cláudia, apesar dela ser essa personagem bem sanguinária, ela é uma das personagens que mais tem curiosidade a respeito de si própria. Então ela vai sempre, ela vai passar muitos anos aqui estudando e procurando a origem dela. Ela quer saber se existem outros vampiros. Ela quer saber, porque até então, gente, ela e o Louis, eles são vampiros muito novinhos. Eles foram criados recentemente. Então eles não sabem, acho que nem o Lestat sabe muito bem a origem deles, se existem outros espalhados por aí. Então a Cláudia ela tem muito esse ímpeto de eu quero descobrir se tem mais gente por aí. E eu vou atrás disso. Então ela faz uma coisa lá com o Lestat, que eu não vou falar para não ser spoiler. E ela foge com o Louis atrás dessa origem. Então ela é bem legal isso da personagem, né? Dela querer sempre buscar mais. E eu acho que isso é uma questão que a gente tem muito dentro de nós mesmos, né? Porque acho que a Cláudia representa muito aquela coisa do despertar da filosofia, né? Do despertar do conhecimento, de querer saber mais, de começar a se questionar sobre as coisas. Então ela mata, ela precisa beber sangue, ela quer saber o porquê disso. Ela quer saber quem foi o primeiro. Ela quer saber se existem outros e se tem algum objetivo dessa raça estar ali, né? Dessa raça existir. E aqui, gente, falando agora de um ponto de vista mais vampiresco, de um ponto de vista mais pro lado da fantasia mesmo, a mitologia criada nesse livro ela é muito sensacional. Eu quero muito explorar esses vampiros, né, da Anne Rice nos outros livros. Eu pretendo, gente, ler as crônicas inteiras, tá? E não só elas, mas eu quero ler tudo da Anne Rice. Então, assim, a minha coleção tá pequena ainda aqui na estante, mas eu pretendo, sim, adquirindo os livros aos poucos e lendo aos poucos também, porque, assim, a narrativa da Anne Rice, ela é bem carregada. Ela é bem carregada de detalhes, ela é bem descritiva e ela tem muita história. E eu falo isso não só baseado nesse livro. Ali também, esse livro e esse daqui tem resenha no canal, tá? Que é o A Hora das Bruxas, volume 1. E aqui, gente, ele é um livro com tanta história, que assim, parece que são 10 livros resumidos em um só, porque ela tem uma narrativa muito rica, sabe, de história mesmo. E o mesmo acontece aqui. E apesar do Louis ter uma narrativa bem melancólica, bem arrastada, bem triste, tem muita história a ser contada, né? Então ela é uma narrativa muito rica. E aqui a gente entende algumas coisas assim sobre os vampiros da Anne Rice, né? Esses vampiros, eles sempre andam meio que em duplas, em pares. Eles sempre estão transformando alguém e transformando essa pessoa num escravo. No livro eles colocam a palavra escravo, mas eu diria que é mais um companheiro, um parceiro. E por que eles fazem isso? Tem um diálogo do Louis com o Armand, né, que é um outro vampiro que vai aparecer aqui, que segundo o livro, ele é o vampiro mais antigo ainda vivo, então ele tem mais de 400 anos, o Armand, né? Nessa conversa, o Armand, ele fala pro Louis que os vampiros, o mundo ele muda muito, né? O mundo ele se desenvolve, ele evolui, ele progride. Só que o vampiro ele sempre permanece o mesmo. Então essa é uma característica muito interessante desses vampiros da Anne Rice. Eles são imutáveis. Então vamos supor que eu seja transformado em vampiro hoje. Daqui a um século, a minha mente, a minha mentalidade, a pessoa que eu era hoje vai ser a mesma. Então os vampiros eles não conseguem evoluir para outras épocas mentalmente. Por isso que eles sempre transformam alguém da era mais próxima, da era mais nova, para essa pessoa meio que ser uma mentoria e um elo com aquela época. Porque o vampiro ele não consegue evoluir junto com o mundo, ele não consegue pensar, raciocinar e entrar
nessa mesma evolução, ele não consegue avançar junto com o mundo, né? Então ele permanece o mesmo, até na mentalidade dele. Então por isso que o Lestat transforma o Louis, por isso que o Armand transforma outros vampiros e por aí vai, né, gente? Então eles sempre precisam desse elo com aquela época. Por quê? Porque se isso não acontece, o vampiro definha. Ele não morre, mas ele definha. Ele não consegue, ele enlouquece, porque ele não consegue acompanhar a evolução do mundo. Então o vampiro acaba enlouquecendo. E eu achei isso bem legal da narrativa. Eu nunca tinha parado para pensar assim. Isso é explicado também no filme, só que eu nunca prestei atenção nesse detalhe no filme. E aqui no livro fica bem mais claro isso, né? Então eles têm várias características. Por exemplo, aqui eles têm sombra no espelho, as estacas no coração é um mito, só que eles dormem em caixões. Então tem todas assim algumas características bem legais no livro. Sim, gente, só pra fechar, pra terminar assim os meus raciocínios sobre personagens, Lestat é um vampiro mal compreendido. E assim, gente, eu consigo entender o ponto de vista do Lestat, do leitor, né, dos fãs, quando eles falam que o Lestat ele é sanguinário, ele é um psicopata e por aí vai. Só que se você for analisar um ponto de vista vampiresco, um ponto de vista de um vampiro que segue a onda da sua própria natureza, o Lestat ele apenas age com a sua natureza. Então ele está agindo como um vampiro, gente. Ele é um vampiro. O Louis que é a anomalia, o Louis que é o ponto assim curioso, entendeu? Então eu entendo assim as atitudes do Lestat. E o Louis, por ser, o livro fala que ele é um vampiro com a alma humana, porque ele ainda está naquele processo de ele acha que ele é um mal, ele acha que ele está agindo de forma maligna, entendeu? Ele tem remorso com as vítimas dele, ele não quer matar pessoas. Tanto que antes dele começar a se alimentar de sangue humano, ele matava animais, porque ele não queria matar, ele não queria ser esse ser maligno, né? Então o Louis ele se torna uma característica única, peculiar, singular. Então ele é muito encantador por causa disso. Tanto que o Lestat ele é apaixonado praticamente, né, pelo Louis, por causa dessa maneira de agir. Ele é muito... Ele fala que quanto mais o Louis rejeitava esse lado vampiro, mais o Lestat era apaixonado por ele, mais ele o desejava. Isso vai acontecer também com o Armand, né, o vampiro Armand. Ele também tem essa atração muito forte pelo Louis, por essa característica, né. Tanto que o final me surpreendeu bastante. O final, a respeito da personalidade do Louis, mexeu muito comigo. Eu não sabia que ele fosse tomar uma atitude aqui do finalzinho. E o final, a última página, tipo, da última página mesmo, você lê e você fala, não dá, eu vou ter que pegar o próximo. E eu não tinha planos, gente, de começar a ler o próximo livro agora, tá? Eu ia fazer uma releitura do Senhor dos Anéis, porque eu comecei a assistir a série e eu quero dar uma relida. E o Senhor dos Anéis é bem grande, são 3 livros bem pesados, e aí não consegui, tive que pegar o Vampiro Lestat, gente. E vamos nessa, né? Gente, assim, esse foi só um vídeo de bate-papo mesmo a respeito do livro, tá? Porque eu até então não tinha nenhuma resenha sobre o livro, então eu quis deixar aqui registrado as minhas primeiras impressões sobre as crônicas vampirescas, né? Então eu vou tentar fazer um vídeo para cada livro, tá? Vou tentar, né, gente? Vamos ver como é que vai ser. Quero agradecer também a todo mundo que ainda acompanha o canal, gente. Eu falo muito pouco disso aqui, mas é assim, bem rapidinho. Muito obrigado mesmo, porque eu percebi que as pessoas que estão sempre comentando nos vídeos, as pessoas que deixam o like, que curtem, que me seguem até no Instagram, que ajuda a compartilhar os vídeos, são as mesmas pessoas de lá do começo, tipo, de 10 anos atrás, quando eu criei o canal. Então as mesmas pessoas estão até hoje. Então assim, vocês são vampiros. Vocês não mudam, vocês são imutáveis e eu amo vocês por causa disso. Claro que apareceu bastante gente nova até lá e eu agradeço muito por isso. Mas eu falo mais dos comentários mesmo. Eu percebo que são as mesmas pessoas lá, lindas e maravilhosas, que estão comentando sempre. Então eu amo vocês demais. Quando o canal foi tombado, né? Tombado assim pelo YouTube, ele cortou a minha monetização, não sei porquê. E aí eu fiquei muito desanimado, eu quase desisti de fazer vídeos. Esse pessoal sempre estava ali para me ajudar, sempre comentava, sempre falava que não, que os seus vídeos mereciam ser mais bem vistos e tal. E aí eu nunca parei, né, gente? E eu gosto bastante de fazer o canal, eu gosto de conversar a respeito do que eu leio. Querendo ou não, eu tenho um pouquinho de orgulho assim do canal, apesar dele ser pequeno e ser um fracasso, né? Vamos falar a verdade. É uma coisa que eu criei sozinho, então eu tenho muito orgulho dele e eu agradeço muito por quem acompanha e é inscrito, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Um dia eu vou fazer alguma coisa aí para retribuir
esse carinho que vocês têm, tá? Pelo canal. Um dia eu faço algum sorteio, alguma coisa bem legal, prometo. E aí, gente, o que vocês acham? Qual é o seu vampiro preferido da Anne Rice? Ela está? É Louis. Eu acho que eu amo todos. Eu amo todos eles, gente. Eu amo o Louis, porque ele é muito sad guy, e eu sou muito sad guy. Ele é melancólico, ele é triste, ele quer ser bom, mas ao mesmo tempo tem o Lestat, que é o porra louca, que eu também tenho um lado muito porra louca. E aí você tem a Cláudia, que é aquela personagem ambiciosa, sabe? Que quer sempre mais, ela quer saber mais, ela tem necessidade de saber mais. E aí você tem o Armand, que é muito gostoso, meu. O Armand, ele é sedutor demais, ele é incrível. No livro, o Armand é muito gostoso, gente, sério. E no filme também, né? Antônio Bandeiras, puta que pariu. Gente, é isso então. Falei demais já. Beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comentem, compartilhem. Beijos então. Até a próxima. Ou não.